Olá pessoal, bora lá dar continuidade ao nosso registro aí do formulário papel, tá? A gente já implementou então o nosso método salvar, o nosso carregar, falta o nosso editar e o nosso excluir, né? Para a gente poder finalizar então aí o nosso formulário de marca, tá? Vamos então fazer o nosso método editar. O editar e o excluir eles vão ser bem simples, tá? Então provavelmente eu devo fazer os dois nessa videoaula e a gente finaliza esse primeiro tipo de relacionamento aí de tabelas parametrais, de descritivas, ok? Vamos lá então. Aqui nos nossos formulários a gente está trabalhando com o formulário papel. Vamos implementar então o nosso método editar. Vou dar um clique duplo aqui para a gente trabalhar com o evento clique, tá? E aqui então a gente vai desenvolver a nossa lógica para poder trabalhar com a parte de edição. Então o que a gente vai fazer? A gente trabalha com um componente que é de seleção de linha, tá? Então o cara ele vai ter que selecionar lá naquele grid uma opção que ele quer excluir. Um daqueles registros ele vai ter que alterar, tá? Então, o que a gente vai controlar? Basicamente pelo data grid, que é aquele componente de visualização, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Se data grid papel ponto selected rows for maior que zero, quer dizer que o cara marcou uma linha para poder fazer a alteração, tá? Ponto count, tá? Esqueci de arrumar aqui, ponto count maior que zero. Então o cara escolheu uma linha para poder fazer a seleção. Então, data grid view row é linha, data grid papel, ponto selected rows na linha 0. Por que a gente vai colocar na linha 0? Lá em cima eu falei para vocês que eu ia explicar um negócio aqui, né? Justamente por isso, ó, porque o cara ele sempre vai selecionar uma linha do data grid e não mais do que uma. Então a gente desabilita a possibilidade dele fazer múltiplas seleções de linhas lá no grid, tá? Então é por isso que é interessante colocar isso aqui como falso, caso você for utilizar como controle de seleção o Data Grid View. Tem como a única maneira de fazer só assim? Não, você pode implementar isso de diversas maneiras, tá? Mas essa é a que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, nesse caso, a gente faz isso para conseguir identificar apenas uma linha para poder ser utilizada como alteração, tá? O que a gente vai colocar então? A gente vai usar como fonte ou como referência para recuperar no nosso banco de dados o ID do papel que está registrado no banco, tá? Então vamos criar aqui um ID papel, que ele vai ser basicamente o quê? A gente vai fazer um cast aqui para o tipo inteiro, tá? A gente vai pegar da linha. E onde que vai ter essa informação aqui, que é o ID do papel? Lá em ID papel, que foi a propriedade que a gente definiu o nome lá em cima no nosso grid, tá? E o que a gente vai retornar dele é o valor, beleza? Além disso, o que a gente vai fazer aqui também deixa eu só arrumar meu contador aqui para poder inicializar, beleza? É o que? É a parte de recuperar essas informações, então, do nosso banco de dados, utilizando como referência o valor que a gente acabou de receber nessa variável de papel, tá? Então, papel, que é o objeto que a gente vai receber. Por que eu não preciso definir um tipo para ele? Porque esse papel está referenciando esse objeto, essa variável que a gente criou aqui em cima, ó, lá no nosso contexto, tá bom? Papel, então, ele vai receber o quê? db.papel. O que ele vai usar como parâmetro, então, de seleção, tá? Aonde, dentro desse objeto que a gente implementou, o ID papel seja igual ao valor que a gente recuperou agora no nosso grid, ok? E a gente vai pegar o primeiro ou padrão, tá? Aqui a gente pode usar isso porque ele vai retornar sempre um objeto só. E a gente vai falar aqui naquele txt descrição papel.text, a gente vai colocar o quê? Papel.descrição, que é o valor que a gente vai recuperar dessa consulta que a gente está buscando lá no banco de dados, tá bom? Se ele não selecionou, então, uma linha, a gente fala basicamente o seguinte para o nosso usuário aqui, então. messagebox.show, selecione um papel para alterar. Beleza? E o nosso método editar está pronto. Por quê?
O que vai ser o ciclo? Ele vai clicar em editar, através de uma marca selecionada, ele vai voltar lá para o text box o valor que o cara selecionou. E aí ele vai clicar em salvar de novo para poder persistir a alteração. Quem que vai controlar isso? O nosso método salvar. Ó. O papel vai chegar a nulo? Não vai, porque vai ser um valor recuperado do banco. Ele vai cair no if ou no else na hora que a gente passar? Vai cair no else, por quê? O ID papel não vai ser igual a zero. A gente vai ter lá, sei lá, se a gente pegar o aluno para poder alterar, o papel vai ser 1. Então ele é maior que zero. Tranquilo? Vamos ver então isso aqui funcionando, tá? Eu vou rodar a aplicação aqui. Beleza, vamos aqui em gerenciador de papéis. Clicar lá em papéis. Temos aqui então o nosso grid. E eu quero alterar esse aluno aqui. Ele tem o aluno participante. Vamos colocar aqui um voluntário. Tá? Vou clicar em editar. Ó. Ele vai trazer essa informação aqui para cima. Vou mudar ele para voluntário. E vou clicar no botão salvar. Olha lá, o que vai fazer agora? Vamos olhar de novo. O papel é igual a nulo? Não é igual a nulo, tá? Já percebam que o papel não vem igual a nulo. Ó. Se eu vier aqui, ó, o ID do papel, ele é 1 e a descrição está aluno. Então, esse objeto não é vazio, não é nulo. Então, ele vai pular. O ID do papel é maior que 0? É. Olha lá, o ID do papel é igual a 1. O que ele vai fazer, então? Atribuir a essa variável o valor 1. Depois, no objeto que a gente atribui esse valor tratado aqui na propriedade desse objeto. O texto que a gente alterou também vai estar aqui na descrição. A mensagem vai ser, de novo, verificada, né? Vai criar aqui um valor, uma variável do tipo string vazia, né? Ela está vazia aqui. E olha só, o ID do papel é 0? Não. Ele vai cair na condição de else, então. O que ele vai fazer? Vai atribuir a situação desse objeto que a gente criou, né? A gente está atribuindo esse objeto papel para esse obj aqui, né? Que é essa variável que a gente criou. E a gente está falando que esse atributo desse objeto que a gente atribuiu aqui agora, o campo descrição vai permitir modificação. A gente está alterando essa informação no objeto já existente. Tá? E a gente vai, então, colocar aqui a mensagem que o papel foi alterado com sucesso. Persistimos essa alteração que foi feita aqui no banco de dados e apresentamos a mensagem para o usuário. O que vai aparecer? Papel alterado com sucesso. Clicamos em OK, a gente chama o método carregar grid de novo e, ao invés de ter aqui aluno agora, está como voluntário. Tá? O que a gente pode fazer no nosso método alterar? A gente pode também chamar o nosso limpar campos, né? Porque a gente fez lá o alterar, mas a gente não limpou os campos, tá? Então a gente pode fazer isso aí também, beleza? Na verdade a gente implementou o método, mas não colocou no salvar, né? Então vamos fazer isso aí agora, tá? Vamos parar aqui. Lá no nosso método salvar, ó, depois do carregar grid, vamos colocar o limpar campos, porque senão ele pode começar a dar problema para a gente agora de controle, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Não esqueçam de colocar, eu tinha esquecido aí, mas toma muito cuidado com isso. Beleza? Deixa eu até ver aqui se no banco não vai ter um impacto. Não, por enquanto está ok. Certo? E agora vamos fazer também o nosso método excluir, que ele vai ser bem parecido aí com o método editar. Claro que com exceção de que ao invés de a gente alterar uma informação agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai excluir ela do nosso banco de dados. Tá? Vamos lá então ver como é que o nosso excluir vai ficar. Vamos voltar aqui no nosso design, vou dar um clique duplo aqui. Epa, abri o Spotify aqui sem querer, hein? Vou dar um clique duplo aqui no botão excluir, tá? E vamos então implementar esse método aqui. A condição de verificação é a mesma, tá? Então, ó, se datagrid papel.selected rows.count o maior que zero, ou seja, o cara selecionou uma linha, a pessoa selecionou uma linha para poder fazer a alteração, o que a gente vai fazer? Data grid
view row, linha, data grid papel, ponto selected rows, na posição 0. Por que na posição 0? Porque isso aqui é um array. Por que a gente pega sempre na posição 0? Que o cara só seleciona uma linha do grid, tá? Aí de papel, vamos fazer o cast para int, linha.cells, através do id do papel, ponto value, papel. Vamos recuperar de novo do banco, porque a gente tem que identificar o elemento que a gente quer remover no nosso banco de dados, né? Mesma coisa, db.papel, .where x id papel foi igual ao id papel que a gente retornou, certo? First default. Tranquilo? E aqui o que a gente vai fazer agora é db.papel.remove o papel que a gente retornou do banco de dados aqui, tá? db.safeChanges para poder persistir essas alterações, ok? E daí a gente coloca então messagebox.show papel excluído com sucesso. Chamamos aqui o nosso carregar grid para poder atualizar o nosso grid depois da exclusão e o limpar campos para poder garantir que o objeto vai ser apagado depois que a gente fizer a exclusão dele, tá bom? Dentro do nosso contexto aqui. Se o cara selecionou, beleza. Se ele não selecionou, messagebox.show selecione um papel para excluir. Beleza? Vamos ver se está tudo certinho aqui então. Rodar a aplicação. Olha só, gerenciador de papéis. Papéis. Vamos falar que eu quero excluir então o líder, tá? Vou selecionar ele aqui, clicar no botão excluir, excluído com sucesso. Atualizou e foi removido. Vou adicionar o líder de novo. Vamos supor que eu vou arrumar líder 4343434. Clicar em salvar, vou tirar o breakpoint aqui, né? Vamos continuar a execução. Papel registrado com sucesso, está salvo aqui. Se eu clicar em editar, faça a alteração que eu quero, clique em salvar, alterado com sucesso, voltou a ser líder, e o excluir faz a remoção desse outro objeto adicionado agora. Beleza, pessoal? Então aqui a gente finaliza a parte de persistência, tá? Na próxima aula a gente vai ver relações que dependem de outras entidades, que é do tipo 1N, tá? E daí a gente vai dando continuidade ao desenvolvimento do projeto, né? Então, essa aqui são as tabelas descritivas. Agora a gente vai começar a trabalhar com relações do tipo N e relações binárias ou ternárias aí, que é basicamente a mesma coisa, tá? Ok? Então, um abraço aí para todos e até a próxima, tá? Até mais.